O Salmo 81, do versículo 8 ao 10, está escrito assim. Eu quero que você preste bem atenção na leitura que eu vou fazer, porque eu vou pular alguns versículos para dar uma sequência, para ficar mais fácil a gente entender o que é que o Salmo 81 está dizendo para nós, né? O que é que Deus está nos falando neste salmo. Ele diz assim: ouve-me, povo meu, ouve-me, escuta-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Aqui você vê que há um lamento da parte de Deus. Ah, Israel, se tu me ouvisses. Não haveria entre ti Deus alheio, nem te prostrarias ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a encherei. Ele está dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te alimentarei. Aí, de novo, no versículo 13, ele diz assim, o versículo 13, do mesmo capítulo 81, do Salmo 81. Ó, se o meu povo tivesse me ouvido. De novo Deus lamenta. Ah, se o meu povo tivesse me ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Adversários nesta vida é o que não falta para os crentes e para as pessoas. Eu já vou explicar isso para você. Eu abateria os seus inimigos e o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Certa vez eu fiz uma pregação e está não sei se está aqui no canal do YouTube, porque antes eu fazia live ou vídeo e colocava primeiro no Facebook. Agora eu estou fazendo diferente. Agora eu estou botando meus vídeos diretamente aqui no meu canal no YouTube. E lá eu dizia assim: quantas vezes Deus quis te ajudar e você não quis? Se você olhar, quando você estiver passando por bastante problemas na vida, e você se lembrar da Bíblia, você precisa compreender o que é que Deus, qual é o sentimento que existe em Deus a nosso respeito. Os nossos sentimentos em relação a Deus, nós conhecemos, nós sabemos. Nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos relegados assim à própria sorte e muitas vezes nos queixamos de Deus. Outras pessoas já não se importam nem em se queixar e já se dão as costas para Deus e vão viver a sua vida do jeito que elas querem. Mas a maioria dos cristãos, né, aqueles que têm um pouquinho de fé, eles ainda ficam pensando: por que Deus não socorre eles? Por que Deus não escuta eles? Né? O que há que Deus não faz alguma coisa por eles? E é importante a gente entender que as mesmas perguntas Deus se faz. Deus está se fazendo a mesma coisa. Israel, por que você não me escuta? Meu povo, por que você não me escuta? Por que você não anda nos meus caminhos? Ah, Israel, se tu me desses ouvidos, em breve eu abateria os teus inimigos, né? Eu abateria os teus inimigos, aqueles que te perseguem, aqueles que te atormentam, aqueles que querem roubar tua paz. E são tantos os nossos inimigos, tantos os nossos adversários. Adversários que eu digo são as dificuldades na vida que surgem de diversas formas e que combatem contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa alma, tornando a nossa vida muitas vezes um inferno. E Deus diz assim: ah, se você me ouvisse, Israel, em breve eu me levantaria e subjugaria estes inimigos e acabaria com eles, sujeitaria eles a você. Eu te sustentaria com o mel saído das rochas. E aí quando ele diz assim: abre bem a tua boca e eu a encherei e eu alimentarei você,
Ele não está falando de merecimento, ele está falando de uma condição, de uma qualificação. Você precisa estar qualificado, você tem que ter uma postura para que você possa receber as bênçãos de Deus. Eu mesmo, esses dias, estava muito aborrecido, muito triste, porque eu tenho percebido que a gente vence uma batalha de uma coisa e vem outra em seguida, vence outra e vem outra, vence outra e vem outra. Parece que a gente não tem sossego, né? Parece aquela chamada lei de Murphy, né? Que quando uma coisa tem que dar errada, ela vai dar errada, né? Se alguma coisa tiver que dar errada. E sempre que a gente resolve um problema, vem outro. E aí eu fiquei muito aborrecido com aquilo e comecei a me lembrar que os profetas de Deus, os pregadores, os homens que Deus escolhe para alertar as pessoas, para usar na sua obra, para trazer a mensagem de Deus, muitas vezes eles sentiram na sua própria pele a mensagem de Deus. Eles sentiram o que Deus sentia. Eles carregaram em sua própria alma, em sua própria vida, as angústias e as tristezas e as decepções de Deus com as pessoas. Uma mensagem muito impactante e bastante difícil de compreender é a vida de Oséias. Alguns dizem, quando a gente se depara com dificuldades e coisas muito difíceis de aceitar dentro da Bíblia, a gente já quer espiritualizar as Escrituras. Então, muitos intérpretes da Bíblia, eles dizem que aquela situação que Oséias passou não era uma situação real, era uma situação, como é que se diz assim, era apenas uma situação figurada, que aquilo não aconteceu de verdade. Porém, não é assim que eu acredito. Quando Deus falou para Oséias, Oséias, vá em tal lugar e se case com uma prostituta. E Oséias vai e se casa com uma prostituta, tem filhos com ela, ele teve 3 filhos com ela, cada filho que nascia, Deus colocava o nome nos filhos dele, dando a entender o que ele estava fazendo com Israel, né? O desagrado dele com Israel. Depois essa mulher abandonou ele, traiu ele e acabou sendo vendida como escrava. E Deus disse para ele, vá e busque sua esposa. Quer dizer, ela já era uma mulher da vida, vamos dizer assim. E depois de ter vivido com ele um certo tempo e ter 3 filhos com ele, ela foi embora, abandonou ele e acabou nas mãos de exploradores, de pessoas que acabaram por explorar ela e escravizar. E então Oséias chega no lugar onde ela está e compra ela. Ele compra e diz assim, agora você é minha, você vai ficar comigo. Eu vou comprar, você está escravizada, eu vou levar você para viver comigo. E levou esta mulher, né? A mulher dele era Gomer, o nome dela. E ele traz então essa mulher. Não sei se é no próprio livro, e vive com ela, e fica vivendo com ela. Não sei se é no próprio livro de Oséias ou no outro lugar, onde Deus pergunta para o próprio povo. Diz assim, escutem aqui vocês, se você tivesse casado com uma mulher e ela abandonasse, traísse você, você aceitaria ela de volta? Aí o povo diz assim, não, claro que não. Né? Os homens daquela época, não aceitaria não. Ele diz assim, pois eu aceito vocês. Eu me casei com vocês como nação. Eu sou seu marido, vocês são minha esposa. Vocês me traíram, vocês procuraram deuses estranhos, vocês traíram a minha confiança, mas mesmo assim, volta para mim. E a história de Oséias é a história do amor de Deus pela nação de Israel. É um apelo muito forte para a nação, dizendo o quanto Deus estava disposto a ser compreendido como pessoa moralmente, o que viver numa situação ou passar por uma situação onde um homem moralmente falando, que tem uma moral a preservar, não estava disposto.
não estava disposto a fazer, que era receber de volta uma mulher que lhe traiu e que lhe deixou. E Deus então diz assim para eles: você não faz isso, mas eu faço isso por você. Então, se eu fosse uma pessoa rica, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse uma conta bancária estourando, a minha mensagem seria outra. Nós precisamos compreender que os planos e os propósitos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso que uma pessoa, um pregador da palavra de Deus, um pastor, um líder evangélico que não anda com Deus, não sente o que Deus sente. Não sente o desagrado de Deus, não sente sua tristeza, não sente sua amargura, não sente a sua decepção com as pessoas. E então eles começam a viver uma vida mundana, e aí ele quer passar aquele comportamento dele para as pessoas, com mensagens falsas, com mensagens mentirosas, com mensagens que são nada mais do que apelo à carnalidade, apelo à ganância, apelo ao lucro, apelo ao dinheiro. Mas a vida é muito mais complexa do que isso. A vida é muito mais difícil do que isso. E então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e ouvimos mensagens como essa de Deus, como Oséias, como essa mensagem que Deus falou através de Oséias, a gente fica imaginando por quê? Por que razão que nossa vida não muda? Por que razão nossa vida não sai deste atoleiro espiritual? Por que sentimos tanta falta de paz quando Deus diz assim, no livro de Isaías, no capítulo 48 e versículo 18, Deus diz assim: ah, Israel, se tu tivesse me dado ouvido, então a tua paz seria como um rio e as tuas justiças como as ondas do mar. Ah, se tu tivesse me ouvidos, se tu tivesse me dado ouvidos, a tua paz seria como um rio. Então, de que estamos reclamando se Deus fala assim? De quem nós estamos reclamando? O que é? Por que razão? Por que motivo? Por que razão? Afinal de contas, nós perguntamos: por que sofremos tanto? Por que não temos paz? Se Deus se lamenta de nós, por nós não termos paz, por que você não tem paz? Ah, se você tivesse me ouvido, a sua paz seria como um rio, e as suas justiças como as ondas do mar. Ah, Israel, se tu me ouvisse, eu abateria os teus inimigos, eu abateria aquelas pessoas eu abateria estas instituições que te roubam, a instituição da água, a instituição da luz, a instituição da internet, a instituição do telefone, a instituição política com os seus juros, com suas imposições, com seus impostos elevados, os teus credores que são cruéis, eu me levantaria contra eles, eu os abateria. E tu serias sempre cabeça e nunca serias a cauda. Tu estarias sempre em cima e nunca embaixo. Tu emprestaria a muitas nações e nunca precisarias pedir nada emprestado a ninguém. Então, quando você volta para o Novo Testamento, você olha e alguém um dia zombou de mim por causa dessa mensagem. Uma mensagem que eu disse assim: quantas vezes Deus quis te ajudar e você não quis? Quando Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste?
Quantas vezes eu quis te ajudar e você não quis? Quantas vezes eu te chamei? Quantas vezes eu apelei para que você me desse ouvidos? Então, se existe da parte de Deus este lamento, você está se reclamando de Deus, você se queixa de Deus, mas Deus se queixa também de nós da mesma forma. Deus também se queixa, Deus diz: por que você anda assim? Ah, Senhor, por que tu não me ouve? Aí Deus diz: e você, por que não me ouve? Por que você não me escuta? Ah, Senhor, quantas vezes eu te pedi, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu supliquei. Aí Deus responde para você: e quantas vezes eu te falei, quantas vezes eu disse para você me escutar, quantas vezes eu falei com você para não agir assim, e você agiu de forma errada. Hoje eu não estou com pressa de terminar este vídeo. Hoje eu não estou com pressa porque quero falar profundamente ao seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração para você. Eu quero que você se lembre que quando Elias convocou o povo de Israel para uma batalha ali no Monte Horebe, Elias queria mostrar uma coisa. Ele era um homem sozinho, para você ver como é que são as coisas, né? Os profetas, os falsos profetas, eram 850 falsos profetas contra um profeta verdadeiro. 850 profetas de Baal e de Azera se juntaram no Monte Horebe. E Elias disse para o povo: vocês todos, até quando vocês vão continuar assim? Até quando vocês vão continuar clamando a um Deus que não existe? Até quando vocês vão continuar clamando a um Deus falso? Vamos fazer o seguinte: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então vamos lá no Monte Horebe. Monte Carmelo, me perdoe. E nesse caso, o que ele fez? 850 profetas de Baal e de uma outra deusa, de Azera, ou Azerá, que seja. E aí eles clamavam e fizeram um altar, cortaram um bezerro, botaram ali em cima e clamavam. E clamava de dia e chegou de noite. Ah, Baal, responde, responde, Baal, responde, choravam. E quando foi de tardezinha, já quase anoitecendo, eles se cortavam com lanças, né? Eles se cortavam, os profetas de Baal, diante de toda a multidão do povo que assistia àquela batalha de Elias contra os falsos profetas. E ali Elias disse assim: bom, quem sabe, clama mais alto, grita mais um pouco, faz alguma coisa, oferece, quem sabe, mais dinheiro a ele, oferece bênçãos, faz alguma coisa. Quem sabe o Deus de vocês foi viajar, quem sabe ele está de viagem, quem sabe ele está ocupado, ele não consegue ouvir vocês, clamam mais alto. Quando eles desistiram, então Elias manda fazer um altar e diz assim, agora, e botou a lenha e botou o sacrifício e disse assim: agora vocês peguem água, não me lembro mais quantos baldes de água, né, cântaros de água, e derrame sobre o altar. E derramaram. E depois mais, segunda vez e terceira vez, até que a água, a lenha do sacrifício de Elias ficou encharcada de água. E ele tinha feito um córrego ao redor, né, um tipo de uma valeta em volta, e aquela valeta encheu de água também. E aí Elias tinha dito para ele: o Deus que responder é o Deus de verdade. Então, quando Elias começou a orar, mal ele tinha começado a dizer: Senhor, responde-me, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras do altar.
O fogo de Deus que caiu do céu diante daquele povo foi um fogo tão tremendo, tão arrasador, que comeu as pedras, devorou as pedras do altar e lambeu a água que estava em volta dele. E o povo todo caiu de joelhos e dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí nós perguntamos, este era o propósito de Elias. O Deus que responder a oração é o Deus de verdade. O Deus que não responde a oração é uma invenção de vocês, ele não existe. Acontece que o nome Senhor Deus e Senhor Deus se referia tanto a Baal quanto ao Senhor. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós clamamos a um Deus que só existe na nossa cabeça, na nossa consciência. Um Deus que não passa de uma invenção nossa. Um Deus que anda correndo atrás dos crentes por causa do dinheiro. Então ele vai, pega aquela miséria de dinheiro, coloca no envelope e dá como dízimo, e dá numa fogueira santa. Ele acha que ele compra Deus, e depois ele ora, e ele sofre, e ele perde o dinheiro dele, porque ele está clamando a um Deus falso, um Deus que ama o dinheiro. O Senhor não é Mamon, ele não precisa dos teus centavos, das tuas migalhas, ele não precisa de nada de você. Deus tem para nos dar. E então clamamos a um Deus que não existe. O Senhor revelou o seu nome para nós. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão é o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus do Velho e do Novo Testamento. Existe sim uma situação que é como uma chave. Existe um segredo que é como uma chave para receber as bênçãos de Deus. Eu me lembro de um homem, a Bíblia diz que Deus é bom até para com os ingratos e maus. Nós não recebemos a ajuda e a bênção de Deus na nossa vida por merecimento, mas por uma condição que ele espera de nós, e você é que deve descobrir isso. Eu conheci um homem que eu trabalhei com ele quando era jovem, e ele me contou uma história. Ele não era crente. E ele ficou desempregado numa situação muito difícil, Ele tinha um supermercado, faliu, quebrou, ficou devendo, ele tinha açougue dentro do supermercado dele. E ele ficou em casa desesperado, sem saber o que fazer da vida, amanheceu o dia, pensou em até tirar a vida dele. E ele contou isso para mim. E ele pegou e disse assim: então, Ronaldo, de manhã eu me acordei. Ele sabia que eu era crente, por isso que ele estava contando essas coisas para mim. E ele disse: eu acordei de manhã, Ronaldo, tão desesperado que eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. E ali eu me sentei na minha cama e cobri minha cabeça com o cobertor. Cobri minha cabeça com o cobertor e rezei. Pedi a Deus: Deus, se tu existe e estás me ouvindo, me socorre, me ajuda. Eu não sei que tipo de oração que ele fez. E ele disse que ele estava orando, enquanto isso parou uma caminhonete na frente da casa dele, buzinou. E ele saiu dali, e era um amigo dele, disse assim: fulano, vamos ali matar uns boi com a gente, vamos ali matar uns boi ali. Ele era açougueiro, né? Disse assim: tá, eu já vou me vestir, tá, vamos lá. Ele disse: aquilo dali foi a porta que Deus abriu para ele. E ele voltou, a partir dali, daquele trabalho que ele recebeu, voltou a ter açougue, voltou a ter as coisas, e foi abençoado por Deus. Então, por que razão nos reclamamos tanto de Deus? Às vezes podemos estar clamando ao Senhor Deus errado. Podemos estar clamando a Baal. Podemos estar clamando a um Deus que não existe, que não vai escutar, porque esse Deus só existe na nossa cabeça. Ele é uma invenção nossa. Então, hoje, nessa manhã, eu faço o meu lamento, como Deus faz um lamento por você. Se você está dizendo: ah, Deus, quem dera que tu me ajudasse, que tu me ouvisse.
E Deus está dizendo a mesma coisa. Deus está dizendo: quem dera você me ouvisse, você me escutasse, que você me escutasse, e então eu te responderia e te daria paz como um rio e te sustentaria com o mel saído das rochas. Então eu me junto a Deus neste lamento. Quem dera, meu Deus, que você escutasse. Quem dera que você valorizasse uma pregação como essa, né? Pregação que muitas vezes a gente coloca ali no Facebook, no YouTube, ninguém dá a mínima. Continua na vida dele, não para fazer nada, não para pensar, não para agir, não para. E tudo que Deus quer de você é uma atitude. Atitude, mudança de atitude. Uma condição Deus espera de você para lhe dar a bênção que você espera. Eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, para dar a cada um de vocês o bem que vocês esperam, né? Então não há razão, não há motivo para a gente ficar pensando mal a respeito do Senhor, como se Ele não se importasse conosco. Porque, na verdade, nós é que não damos a mínima para aquilo que Ele está nos dizendo, com suas mãos estendidas todos os dias, para nos abençoar, para nos dar a paz que nós precisamos, para termos uma vida digna e esperar a manifestação de Jesus Cristo no seu glorioso dia, no glorioso dia da sua vinda. Que Deus te abençoe e te guarde e te ajude. Neste dia de hoje é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.